Apocalipse revelado. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a ele para indicar aos seus servos as coisas que devem ser feitas em breve, e as significou enviando pelo seu anjo ao seu servo João. Versículo 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, todas as coisas que viu. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graças a vós e a paz daquele que é, que foi e que virá, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Versículo 5. E de Jesus Cristo, ele, a testemunha fiel, ele, o primogênito dentre os mortos, ele, o príncipe dos reis da terra, que nos ama e nos lava de nossos pecados no seu sangue. Versículo 6. E nos faz reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e força nos séculos dos séculos. Amém. Versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, e os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que foi e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciente expectativa de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta. Versículo 11, dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que vês, escreve num livro e manda-o às igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e Pérgamo, e Tiatira, e Sardes, e Filadélfia, e Laodiceia. Versículo 12. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, com um vestido até os pés e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Versículo 14. E sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã alva, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Versículo 15. E seus pés semelhantes a latão reluzente, como abrasados em uma fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. Versículo 16. E tendo em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e sua face era como o sol que brilha em seu poder. Versículo 17. E quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sua mão direita sobre mim, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18. E que vivo e fui morto, e eis que sou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Versículo 19. Escreve as coisas que viste, as que são e as que sucederão depois. Versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita,
e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Sentido espiritual, conteúdo de todo o capítulo. Esta revelação vem do Senhor somente, e ela é recebida por aqueles que devem ser de sua nova igreja, a qual é a Nova Jerusalém, e que reconhecem o Senhor como o Deus do céu e da terra. O Senhor também é descrito quanto à palavra. Conteúdo de cada versículo. Os números indicados depois de cada significação referem-se aos parágrafos ao longo desta obra. Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo significa predições pelo Senhor sobre Ele mesmo e sobre sua igreja, tal qual ela será em seu termo e tal qual ela vai ser no futuro. Número 2. Que Deus deu a ele para indicar a seus servos significa para aqueles que estão na fé proveniente da caridade. Número 3. As coisas que devem ser feitas em breve significa as coisas que devem suceder com certeza para que a igreja não pereça. Número 4. E as significou enviando pelo seu anjo ao seu servo João. Significa que foram reveladas pelo Senhor, por intermédio do céu, aos que estão no bem da vida, proveniente da caridade e da fé da caridade. Número 5. Versículo 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Significa aqueles que, de coração e assim na luz, recebem a divina verdade pela palavra e reconhecem que o humano do Senhor é divino. Número 6. Todas as coisas que viu significa sua iluminação em todas as coisas que estão nesta revelação. Número 7. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas. Significa a comunhão com os anjos do céu, daqueles que vivem de acordo com a doutrina da Nova Jerusalém. Número 8. Porque o tempo está próximo. Significa o estado da igreja é tal que ela não pode persistir por mais tempo, de modo a ter conjunção com o Senhor. Número 9. Versículo 4. João às 7 igrejas significa a todos os que estão no mundo cristão, onde está a palavra e onde, por ela, o Senhor é conhecido e que se aproximam da igreja. Número 10. Que estão na Ásia significa a aqueles que, pela palavra, estão na luz da verdade. Número 11. Graças a vós e a paz significa a saudação divina. Número 12. Daquele que é, que foi e que virá significa do Senhor que é eterno e infinito e que é Jeová. Número 13. E dos 7 espíritos que estão diante de seu trono significa do céu inteiro onde o Senhor está em sua divina verdade. Número 14. Versículo 5. E de Jesus Cristo significa o divino humano. Número 15. Ele, a testemunha fiel, significa que é a divina verdade mesma. Número 16. Ele, o primogênito entre os mortos, significa que é o divino bem mesmo. Número 17. Ele, o príncipe dos reis da terra, significa de quem vem toda a verdade procedente do bem na igreja. Número 18. Que nos ama e nos lava de nossos pecados no seu sangue, significa que, pelo amor e pela misericórdia,
reforma e regenera os homens por meio de suas divinas verdades que vêm da palavra. Número 19, versículo 6. E nos faz reis e sacerdotes. Significa que faz com que aqueles que foram nascidos dele, isto é, que foram regenerados, estejam na sabedoria proveniente das divinas verdades e no amor proveniente dos divinos bens. Número 20. Para Deus e seu Pai, significa as imagens de sua divina sabedoria e de seu divino amor. Número 21. A ele glória e força nos séculos dos séculos. Significa a quem somente pertence a divina majestade e a divina onipotência pela eternidade. Número 22. Amém. Significa a divina confirmação pela verdade, assim por ele mesmo. Número 23. Versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens do céu. Significa o Senhor se revelará no sentido da letra da palavra e lhe abrirá o sentido espiritual no fim da igreja. Número 24. E todo olho o verá. Significa todos os que estão pela afeição no entendimento da divina verdade o reconhecerão. Número 25. E os que transpassaram significa aqueles que, na igreja, estão nas falsidades também o verão. Número 26. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Significa isso sucederá quando não mais houver nenhum bem e nenhuma verdade na igreja. Número 27. Sim, amém. Significa a confirmação divina que isso deve acontecer assim. Número 28. Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Significa o Senhor é o si mesmo e o único, desde os primeiros até os últimos, de quem procedem todas as coisas. Por conseguinte, é o amor mesmo e único, que é a sabedoria mesma e única, e a vida mesma e única em si. Assim é o Criador, o Salvador e o Iluminador mesmo e único por si. Por conseguinte, que é o todo em todas as coisas do céu e da igreja. Número 29. Diz o Senhor que é, e que foi, e que há de vir. Significa que é eterno e infinito e que é Jeová. Número 30. O Todo-Poderoso significa que é, vive e pode por ele mesmo e que governa todas as coisas segundo os primeiros pelos últimos. Número 31. Versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro, significa os que estão no bem da caridade e, por conseguinte, nas verdades da fé. Número 32. Na aflição e no reino e na paciente expectativa de Jesus Cristo, significa as coisas que, na igreja, são infestadas pelos males e pelas falsidades, mas que os males e falsidades serão afastados pelo Senhor quando ele vier. Número 33. Estava na ilha chamada Patmos, significa o estado e o lugar nos quais ele pôde ser iluminado. Número 34. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, significa que de coração e assim na luz, a divina verdade é recebida por meio da palavra, e que o humano do Senhor é reconhecido como divino. Número 35. Versículo 10. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor.
significa o estado espiritual então resultante do influxo divino. Número 36. E ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta, significa uma percepção manifesta da divina verdade revelada do céu. Número 37. Versículo 11, dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Significa que é o si mesmo e o único, desde os primeiros até os últimos, de quem procedem todas as coisas, e outras como acima. Número 38. O que vês, escreve num livro, significa, a fim de que essas coisas sejam reveladas à posteridade. Número 39. E manda-o às igrejas que estão na Ásia, significa, para os que, no mundo cristão, estão na luz da verdade que vem da palavra. Número 40. A Éfeso e Esmirna e Pérgamo e Tiatira e Sardes e Filadélfia e Laodiceia, significa, de acordo com o estado de recepção de cada um especificamente. Número 41. Versículo 12. E virei-me para ver a voz que falava comigo, significa a inversão de estado dos que estão no bem da vida quanto à percepção da verdade na palavra, quando se voltam para o Senhor. Número 42. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, significa a nova igreja que estará na iluminação que vem do Senhor pela palavra. Número 43. Versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, significa o Senhor quanto à palavra de quem procede essa igreja. Número 44. Com um vestido até os pés, significa o divino procedente, que é a divina verdade. Número 45. E cingido pelos peitos com o cinto de ouro, significa o divino procedente e ao mesmo tempo conjugante, que é o divino bem. Número 46. Versículo 14. E sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã alva, como a neve. Significa o divino amor da divina sabedoria nos primeiros e nos últimos. Número 47. E seus olhos como chama de fogo, significa a divina sabedoria do divino amor. Número 48. Versículo 15. E seus pés, semelhantes a latão reluzente, como abrasados em uma fornalha, significa o divino bem natural. Número 49. E sua voz, como a voz de muitas águas, significa a divina verdade natural. Número 50. Versículo 16. E tendo em sua mão direita 7 estrelas, significa todos os conhecimentos do bem e da verdade na palavra pelo Senhor. Número 51. E de sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, significa a dispersão das falsidades pelo Senhor por intermédio da palavra e da doutrina procedente dele. Número 52. E sua face era como o sol que brilha em seu poder, significa o divino amor e a divina sabedoria que são ele e procedem dele. Número 53. Versículo 17. E quando ouvi, caí a seus pés como morto. Significa o desfalecimento da vida própria resultante da presença do Senhor. Número 54. E ele pôs sua mão direita sobre mim. Significa a vida então inspirada por ele. Número 55.
dizendo: não temas. Significa o reerguimento e então a adoração provinda de uma extrema humilhação. Número 56. Eu sou o primeiro e o último. Significa que ele é o eterno e o infinito, portanto, o Deus único. Número 57. Versículo 18. E que vivo significa somente ele é a vida e somente dele vem a vida. Número 58. E fui morto significa ele foi menosprezado pela igreja e seu divino humano não foi reconhecido. Número 59. E eis que sou vivo pelos séculos dos séculos. Significa ele é a vida eterna. Número 60. Amém significa a confirmação divina que é a verdade. Número 61. E tenho as chaves do inferno e da morte. Significa que somente ele pode salvar. Número 62. Versículo 19. Escreve as coisas que viste e as que são e as que sucederão depois. Significa que todas as coisas que são agora reveladas são para a posteridade. Número 63. Versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 castiçais de ouro significa os arcanos nas visões sobre o novo céu e a nova igreja. Número 64. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, significa a nova igreja nos céus, a qual é o novo céu. Número 65. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, significa a nova igreja na terra, a qual é a nova Jerusalém, descendo do Senhor pelo novo céu. Número 66. Explicação. Até agora se ignorou o que é o sentido espiritual. No opúsculo Doutrina da Nova Jerusalém sobre a Escritura Santa, números 5 a 26, mostrou-se que esse sentido está em cada uma das coisas da palavra, e que, sem ele, a palavra não pode ser compreendida em muitas passagens. Esse sentido não se mostra no sentido da letra, porque ele está ali como a alma está no corpo. É notório que há um espiritual e um natural, e que o espiritual influi no natural e se torna visível e sensível em formas que são alcançadas pela vista e pelo tato, e que o espiritual, sem essas formas, não é percebido senão como afeição e pensamento, ou como amor e sabedoria que pertencem à mente, que a afeição e o pensamento, ou o amor, cuja propriedade é ser afeiçoado, e a sabedoria, cuja propriedade é pensar, sejam espirituais, é coisa sabida. Sabe-se que estas duas faculdades da alma se apresentam no corpo em formas que se chamam órgãos dos sentidos e órgãos motores. Sabe-se também que eles, as faculdades da alma e os órgãos dos sentidos, fazem de tal modo que, enquanto a mente pensa, a boca enuncia o que está sendo pensado, bem como, logo que a mente quer, o corpo executa imediatamente o que é desejado. Daí é evidente que há uma perfeita união dos espirituais e dos naturais no homem. Acontece o mesmo em todas e em cada uma das coisas do mundo. Aí há o espiritual, que é o íntimo da causa, e há o natural, que é o seu efeito, e os dois fazem um. O espiritual não se mostra no natural, porque aquele está neste como a alma no corpo e como o íntimo da causa no efeito, como já foi dito. Ocorre o mesmo com a palavra.
Que ela seja espiritual em seu íntimo, porque é divina, é o que ninguém pode negar. Mas como espiritual não se mostra no sentido da letra, que é natural, é por isso que o sentido espiritual foi ignorado até agora. E ele não podia ser conhecido antes que as verdades reais fossem reveladas pelo Senhor, porque o sentido espiritual está nessas verdades. É por isso que o Apocalipse não foi compreendido até agora. Mas para que não reste dúvida alguma que tais coisas estão nele contidas, cada particularidade vai ser explicada e demonstrada por passagens semelhantes tomadas da palavra. A seguir, a explicação e a demonstração.